Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu queria, aproveitando esse momento do Partir do Pão, falar alguma coisa com os irmãos que está um pouco relacionado com o que eu falei para os irmãos nesses 2 últimos domingos e também na quarta-feira. Creio que está tudo junto aí, né? Quando se fala das questões espirituais, né? Então, nesses 2 últimos domingos, a gente, né, se esforçou para tentar entender. E aí, irmãos, é claro, né, é uma perspectiva que eu tenho, né, não quero dizer que essa é a única perspectiva e que é a correta, né? É como eu vejo na palavra de Deus. Então, aberto aí totalmente para que os irmãos possamos conversar a respeito, né, tirar dúvidas. Mas no meu coração e na minha mente tem vindo com muita força essa questão de nós fazermos as coisas de uma maneira espiritual. Então, nesses 2 domingos eu falei sobre serviço espiritual. Na quarta-feira eu falei para os irmãos que estavam aqui, irmãos e as irmãs que estavam aqui, sobre esse momento de oração da igreja, né, numa perspectiva também espiritual, né, nada diferente do que nós já temos ouvido, não é novidade, né, eu não estou aqui trazendo novidade para os irmãos, mas é alguma coisa que está ficando forte no meu coração. E também gostaria hoje, né, de tentar falar também um pouquinho, de maneira bem rápida, sobre esse momento do Partir do Pão, também nessa perspectiva espiritual. Só enfatizando isso, que eu já falei para os irmãos nesses dias aí, ou se não falei, deveria ter falado, falei em outro momento, é que eu creio que tudo na nossa vida é espiritual, né? Tudo tem um fim espiritual. Tudo deve nos levar a viver uma vida espiritual, porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, porque as nossas bênçãos são bênçãos espirituais dadas pelo nosso Senhor para nós. Então, eu queria usar alguns versículos, ou lembrar alguns versículos com os irmãos. O primeiro deles está no Evangelho de João. Tem alguns versículos em João, e depois nós vamos para 1 Coríntios. Evangelho de João, capítulo 13. A gente precisa lembrar que o Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, o contexto é claro, ali tem uma parte em que o Senhor ele está com seus discípulos no momento do Partir do Pão, em que ele institui essa celebração, né? Depois ele sai, então eles vão ali para o jardim, mas o contexto em que muitas dessas coisas acontecem é esse contexto, e João traz isso para nós de uma maneira muito maravilhosa e muito detalhada, né? Muito especial, o que aconteceu naquele momento. Não é também novidade para nós. Eu acho que ninguém tem dúvida de que, se nós soubermos, né, descobrimos que amanhã nós partiremos desse mundo, eu creio que nenhum de nós aqui vai sentar hoje com a família, vai sentar hoje com os irmãos e vai falar sobre futebol, sobre política, sobre vacina, nós vamos falar sobre coisas espirituais, falar, olha, atente para isso, preste atenção naquilo, né? Eu acho que a gente não vai ficar falando coisas supérfluas, né, que não tem muito sentido, né? Então nós deveríamos tentar, como a gente não sabe que dia que a gente vai partir, a gente deveria tentar viver dessa maneira. Mas o Senhor Jesus aqui, sabendo que era o seu último momento em que ele teria com os seus discípulos, ele fala algumas coisas, né, que a gente deve atentar com relação a este momento do Partir do Pão, que extrapola, claro, esse momento e que fala conosco, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, aqui no capítulo 13, a partir do versículo 31, diz assim. Aqui, o Judas, ele tinha acabado de sair. Então, o Senhor estava falando para aqueles 11 discípulos, né, que levariam o seu testemunho adiante, né, depois juntamente com outros, mas Judas havia saído, né, então o Senhor ele começa a falar sobre essas coisas que certamente elas não tinham a ver com Judas. Então, ele fala para os seus discípulos. Tendo ele, pois, saído, Judas, né, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros.
como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Depois, no capítulo seguinte, capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus fala assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. No capítulo 15, no versículos 17, deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. No capítulo 17, a gente pula aí o 16, capítulo 17, versículo 11. Essa oração do Senhor Jesus, né, que Ele faz pelos seus discípulos ali, por nós, Ele diz assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí nós vamos para 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aqui tem... Paulo fala primeiro sobre a questão das mulheres, né, o véu, e depois ele vai falar da questão da ceia do Senhor a partir do versículo 17. Eu queria, não vou ler todo, né, todo o contexto, mas esse início, quando ele fala assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aí ele vai falar de cada um comendo a sua própria ceia. Quando ele chega aqui no versículo 27, olha que interessante, né? Já falamos sobre isso também. Versículo 27 fala assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então vamos lá, vamos tentar conectar os fios, né? Conectar, não deixar nada de fora. Quando o Senhor está com seus discípulos, Ele então instrui, e Ele diz para eles: olha, eu vou dar para vocês um novo mandamento. Por que é novo mandamento? Porque amar uns aos outros já era um mandamento, mas não era um mandamento como o Senhor Jesus nos deu. O mandamento como o Senhor Jesus nos deu é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é mais como você ama você mesmo. E depois, na continuação, no capítulo 14, o Senhor vai falar com eles: olha, se vocês me amam mesmo, vocês guardam meus mandamentos, né? As cartas de Paulo, principalmente a primeira carta de Paulo, vai falar muito claramente sobre isso, sobre guardar os mandamentos. Nós amamos uns aos outros quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quando nós guardamos os seus mandamentos. Óbvio, né? Eles não estavam se referindo aqui à lei, eles estavam se referindo a esse novo mandamento, porque quando você vê o Senhor falando sobre esse mandamento, Ele vai falar sobre me amar, amar a Ele, amar ao Pai. Ele está falando de uma maneira muito clara que este é o mandamento, ou essa é o cumprimento de todos os mandamentos: amar uns aos outros, amar a Deus e amar uns aos outros, amá-lo e amar uns aos outros. Quando a gente chega aqui em 1 Coríntios, é interessante, irmãos. Por quê? Porque aqui eu não creio, já falei isso para os irmãos até recentemente, eu não creio quando fala ali que quando nós comemos indignamente, né? Eu não creio que esteja falando sobre qualquer tipo de pecado.
calma aí, né? A gente não vamos entender aqui que a palavra de Deus está dizendo para mim assim, ó, se você cometer todos os tipos de pecado, mas você amar os irmãos, está tudo bem, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui é que nós comemos condenação quando nós não discernimos o corpo de Cristo. Porque, como disse para os irmãos nesses últimos compartilhares, aquilo que eu creio que nesse momento está no coração do nosso Senhor é a sua igreja. Então, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós vivemos na igreja, isso vai pesar, né? E aí eu não sei dizer para os irmãos, né, como é que será o tribunal de Cristo, mas com certeza é isso que terá peso sobre nós. Quando eu vivo uma vida desregrada de pecados, eu não estou discernindo o corpo. Eu não estou discernindo, eu não estou entendendo bem, de maneira espiritual, a quem eu pertenço. E quando eu faço essas coisas, né, quando eu vivo de uma maneira inapropriada, eu não consegui compreender que eu fui chamado para uma nova realidade. Agora, irmãos, prestem atenção, porque isso eu acho que é muito importante. Quando nós compreendemos, quando nós entendemos, quando nós discernimos o corpo, isso deveria mudar as nossas vidas e as nossas atitudes. Porque o que é o corpo? O corpo não são os anjos, o corpo, né, não é nenhuma figura, não é ninguém, não é nada espiritual no sentido, né, de não ser material, mas o corpo de Cristo é a igreja. Somos nós que convivemos juntos. Somos nós, pecadores, que fomos salvos pela graça de Deus para sermos trabalhados, para darmos testemunho de Deus nessa terra. E quando a palavra de Deus vai dizer isso para nós, que nós podemos sermos condenados, né, não discernindo o corpo, ela está dizendo isso para nós. Ela está dizendo, olha, talvez vocês estejam vivendo pensando que ser salvo, ser um cristão, é receber bens da parte de Deus. É você ser livrado do inferno, é você ter uma vida em que, quando você tem necessidade, dificuldade, você corre para Deus, né? Talvez você esteja entendendo isso, mas eu digo para vocês que é muito mais do que isso. É você estar, e me permitam usar essa palavra que eu usei tanto nesses dias, conectados. Conectados. É nós vivemos de uma maneira conectada, uns com os outros e com o nosso cabeça. Quando nós vivemos desconectados, e nós chegamos aqui no domingo, porque olhem que privilégio, irmãos, que privilégio nós temos, né? Não fui eu que iniciei isso aqui, né? Não foi nenhum de nós aqui que iniciou, né, esse desejo e essa, né, de partirmos o pão todos os domingos. Eu creio que foi o Senhor que fez isso. Então, é um grande privilégio para nós, domingo após domingo, nós temos lembrados do que nós éramos e do que nós somos, de onde nós fomos tirados e onde nós estamos, mas principalmente que nós agora fazemos parte de uma nova criação. Nós somos de Deus e devemos viver para Deus, né? Então, irmãos e irmãs, quando nós chegamos aqui no domingo pela manhã e nós estamos totalmente desconectados, a inveja, a amargura no nosso coração, falta de temor, né? Nós estamos, com certeza, não discernindo o corpo e nós vamos comer para a condenação nossa. Eu não estou dizendo que nessa semana, por exemplo, nós não tenhamos cometido nenhum pecado, não se trata disso. Eu estou dizendo é que se nessa semana nós vivemos e se nós temos vivido totalmente à parte, totalmente desconectados de uma vida de igreja, de uma vida em que nós somos chamados para nós andarmos com Cristo e andarmos com Cristo uns com os outros, aí nós temos um problema. Aí nós não estamos discernindo o corpo. Nós não estamos entendendo ao que nós pertencemos ou a quem nós pertencemos. Então é fácil, falei isso para os irmãos, para as irmãs nesses domingos. É muito fácil para nós perceber isso. Observa o seu próprio corpo. Observa o seu próprio corpo, né? Se o seu corpo se desconecta, se algum membro do seu corpo se desconecta, né, é um problemão para todo o corpo. E começa a afetar todo o corpo. Não é verdade? Alguns mais e outros menos. Talvez alguns você vai apenas sentir dor, você vai ter incômodos,
Outros, você talvez pode ser levado até uma situação de óbito. Mas os membros precisam trabalhar juntos. Os membros precisam usufruir da vida e passar a vida uns para os outros. É isso que eu creio, irmãos, quando a palavra de Deus diz que nós devemos discernir o corpo de Cristo. E é isso que eu acho que deve estar na nossa mente, quando nós voltamos para esse momento em que o Senhor estava com os seus discípulos, e Ele disse, olha, eu vou falar umas coisas muito importantes. Quer dizer, Ele não disse isso, né? Ele deixa claro isso, que Ele vai falar coisas muito importantes. Fala, olha, preste atenção nessas coisas. Preste atenção. Irmãos, quando nós pegamos os escritos de Paulo, que não estava lá, né, mas que aprendeu do Senhor, nós pegamos os escritos de Pedro, os escritos de João, os escritos dos discípulos do Senhor, né, o testemunho que eles deram, nós imediatamente vemos que eles entenderam qual era a situação. E quando não entenderam bem, né, alguém se levantou e disse, olha, você não está entendendo bem. Como Gálatas, né, quando Paulo fala para Pedro, Pedro, o que está acontecendo? Você não está entendendo bem, você não está discernindo bem o corpo de Cristo, porque não é só judeu, né? Então, irmãos, eu gostaria de trazer essa lembrança, mas gostaria de finalizar dizendo isso para os irmãos e para as irmãs, do grande, do maravilhoso, do glorioso privilégio que eu e você temos, domingo após domingo, de sermos lembrados pelo nosso Senhor, que nós somos dele, que nós pertencemos a ele, que nós somos guardados por Ele, que Ele nos ama. Para finalizar, para concluir, eu vou ver se eu acho aqui, eu estava lendo, li algumas vezes esse capítulo 51 de Isaías, vou ver se eu acho o versículo aqui que me impactou bastante, né? Eu gostaria de concluir com ele, deixa eu ver se eu encontro aqui, irmãos, capítulo 51 de Isaías, diz assim, ó, versículo, eu até marquei aqui, foi fácil porque eu marquei, capítulo 51, a partir do versículo 9. Esse, podemos falar assim, não, mas esse é o contexto, né, o Senhor estava falando ali para o seu povo, Israel, mas esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, que não nos desampara. Diz assim, desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Eu poderia continuar lendo aqui, mas irmãos e irmãs, se por um lado, né, nós ficamos talvez angustiados, né, no nosso coração, pensando, nós, como viver essa vida espiritual? Como dar esse testemunho espiritual? Nós precisamos ver o outro lado que diz, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu chamei vocês, e aí a gente lembrando de João 15, o Senhor fala assim, eu vos salvei, eu vos chamei, e eu vos designei para dardes fruto. O Senhor falou, cale-se diante dele toda a terra. Então, irmãos, vamos com muita alegria, né, pensar nessas coisas, né, que o nosso coração seja conquistado, mas com muita alegria, dizer para o nosso Senhor, Senhor, obrigado, porque não há desamparo, não há derrota, né, as nossas vidas, o Senhor não nos salvou e nos deixou à mercê dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades,
mas o Senhor nos salvou e o Senhor mesmo disse que o Senhor nos chamou e nos designou para darmos fruto. Frutos espirituais. Então, irmãos, vamos partir o pão, né? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma, né? É o chamado de Deus para nós, que o Senhor nos conduza. Pai, queremos te dar glória, honra, louvor e adoração pela tua bondade para conosco, no teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E queremos adorar o nosso Salvador nessa manhã. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Esse momento é um momento em que a sua igreja, não apenas aqui, mas no mundo inteiro, se reúne para glorificar aquele que nos salvou, mas também para nos lembrarmos dos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, para que nos amássemos uns aos outros. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque é impossível para nós, porque nós éramos Teus inimigos. É impossível para nós, porque nós estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a Ti, Senhor, tudo é possível. E queremos agradecer a Ti, porque nesse momento, o Senhor mesmo quer trabalhar nos nossos corações, para darmos juntos esse testemunho de que o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou, o Senhor vive por nós. E como mesmo lá no Evangelho de João também, a gente pode ver isso claramente. O Senhor enviou, né, e ao longo da Tua palavra, o Senhor enviou o Teu Espírito Santo, aquele que vai falar de Ti mesmo, naquilo que o Senhor mesmo tiver dito, para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Agradecemos a Ti por essa salvação perfeita e completa, Senhor. E estamos aqui gratos a Ti. Glórias, louvores e adoração ao nosso Salvador Jesus. Amém.